Bem, que é Matheus da Seg System Distribuidora. A gente está vendo então uma série de pequenos vídeos aí sobre a Bravas Tecnologia e toda a solução em controle de acessos e automação, tá? Então, a gente havia comentado sobre o software, né? O software do módulo acesso ele é embarcado no equipamento, tá? Então vamos dar aqui uma olhada, né, vamos dizer assim, geral no sistema. Esse aqui é o IP padrão, tá? Que vem na controladora, ela vem com IP fixo e ele deve ser acessado em HTTPS, ok? O navegador, né, no primeiro acesso, vai ser normal ele informar, solicitar permissão, né? Conforme está solicitando aqui nesse outro endereço, a permissão de segurança, né? Então a gente precisa se dirigir ao avançado e dizer que a gente quer prosseguir, né? Normalmente após isso ele memoriza a nossa decisão, tá? Vou retornar a outra controladora que está no IP padrão de fábrica, tá? Então, usuário e senha padrão de fábrica é usuário Bravas, a senha também Bravas. Ao efetuar o login, a gente já cai direto aqui no painel de monitoramento, tá? No último vídeo a gente fez uma demonstração rápida da lógica de uso do módulo PGM, né, sobre aplicação em sistemas de alarme de incêndio, né, para fazer a liberação de todas as portas. Então está aqui o evento da automação que foi recebido no momento do teste, né? Então a informação personalizada que foi criada, a data e hora do evento, né? E por que aparece essa janela lateral aqui com os eventos, tá? Aqui também vão entrar eventos de porta violada, né? Quando a gente habilitar o monitoramento via sensor na porta, ele vai vir para essa barra aqui vertical, desculpe. Então, esse evento ele precisa ser tratado, tá? Se eu venho aqui no remover, ele não é removido de imediato. Eu tenho que tratar esse evento. Então, a confirmação eu posso dizer que foi um evento falso. Posso dizer aqui que foi um teste. E o resultado desse evento ele foi resolvido, tá? Aí ele some. Por exemplo, também foi um evento falso. Vou botar aqui que foi um defeito no alarme de incêndio. E o resultado aqui foi reportado, né? Eu avisei alguém que aconteceu um defeito no alarme de incêndio, tá? Isso depois fica disponível para consulta nos registros dos operadores, tá? O sistema admite vários operadores, justamente visando na portaria a troca de turno, né? Você pode fazer até o registro da troca de turno. O operador do dia encerrou o horário dele, ele vai dar o logout e o operador da noite vai fazer o login no usuário dele. Isso tudo vai ficar disponível para consulta, né? Da empresa prestadora de serviço, do condomínio. A gente sempre se reporta a condomínio, mas isso pode ser da indústria, da fábrica, do escritório, do prédio comercial, né? Então temos amplas aplicações aí para o sistema. Bem, liguei meu módulo acesso a primeira vez. Se eu devo possuir um conhecimento em redes, né, para detectar se a rede que eu estou me instalando equipamento, ela oferece o mesmo range de IP, né? A gente considera range de IP as três primeiras sequências de números da esquerda para a direita, né? A última sequência é o meu IP de fato, né? E aqui 2.8887 é a porta que ela é permanente, tá?
Então, o meu endereço de IP aqui é 99 dentro do range 192.168.1, tá? Então, eu tenho que ter uma noção de rede, de informática, para quê? Eu fiz a minha instalação. Eu percebi que no local de instalação eu vou ter um range de IP 9268.0. Então eu preciso editar esse endereço, tá? Então, para a gente conseguir acessar o módulo acesso, a maneira mais prática é em posse de um notebook, né? Cabo de rede do notebook direto no módulo acesso, e configurando aqui a placa de rede do computador, eu consigo fixar um IP qualquer, um endereço qualquer no range 9268.1 para ter acesso ao módulo, né, e fazer a troca do endereço de IP. Que ele é feito aonde? No menu Ajustes. Vou colocar aqui em tela cheia, fica melhor. Ajustes, configuração do módulo acesso, tá? Altamente recomendado manter em IP fixo, né? E aqui eu vou fazer a troca do meu endereço IP e do meu range de IP, principalmente, de acordo com a rede que eu estou efetuando a instalação do sistema. Sou obrigado a saber o range de IP do local, né? E a fazer até um teste recomendado, altamente recomendado, fazer um teste de ping. Você pode buscar aí teste de ping, você vai ver que é bem fácil de fazer, para você identificar se esse endereço está livre, se ele está ocupado, se ele não está, né? Uma outra oportunidade a gente pode estar mostrando isso aí. Então, configurações importantes, as primeiras configurações: configuração de rede e relógio, tá? O relógio é primordial no controle de acesso, no CFTV. É a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, é em acertar a hora, tá? Ele tem uma opção que, padrão de fábrica, vem desligada, mas eu recomendo acionar, que é o NTP, que é a sincronização do relógio pela rede, pela internet. Então tem um servidor NTP pré-definido, né, no back-end aqui do sistema, e ele vai fazer o ajuste automático aqui da data e da hora, tá? A automação, né, a questão do módulo PGM que a gente viu antes, ele vem desativado. Se a gente vai utilizar a automação, a gente habilita aqui para aquela RS485 auxiliar entrar em funcionamento, tá? Tempo de pânico de tag, né, 2000 milissegundos. Aqui eu digo, leia-se 2 segundos também, né? Aqui eu digo o tempo que eu tenho que segurar meu tag em cima do leitor para ele considerar um pânico, né? Então eu posso ativar isso dentro do meu módulo porta, dentro da configuração da porta do acesso, e tá gerando um pânico sem um pânico com descrição, né? Para os sistemas que tem monitoramento, ele vai reportar o evento de pânico. Porta de comunicação com API, né? Padrão vem aqui um valor 8090. A API seria a integração com sistemas, né, de terceiros, né, onde eu deixo de operar diretamente em cima do módulo acesso, mas eu opero a partir de uma plataforma, né? Vou dar um exemplo aqui, uma parceira da Bravos aí e da Seg System, que é a Condify, né? Condify é uma plataforma que oferece aplicativo para os moradores, acesso via QR Code, registros de eventos por parte de morador, por parte de administração do condomínio, e o controle de acesso pode ser integrado nessa plataforma, tá? E o anti-passback modo usuário, se a gente precisa habilitar, também está contido aqui na nossa aba de ajuste, configuração do módulo acesso, tá? Com base numa lógica simples, né, de instalação, definidos parâmetros de IP, data e hora. O segundo item mais importante a ser configurado são os acessos, tá? O que é o acesso? É a nossa porta, né? É a porta nativa da controladora, é a porta
do módulo porta, é o nosso receptor RF, é o nosso módulo catraca, é um leitor facial da Hikvision, por exemplo, né? Tudo é visto como acesso, tá? Então, um exemplo rápido, vamos cadastrar aqui um acesso. Qual é o tipo do acesso? Porta nativa, que são as portas do equipamento, né, elas já vêm pré-cadastradas, tá? Então a gente não precisa cadastrá-las. Mas, vamos dizer, eu estou adicionando um novo módulo porta. Tá? Eu aumentei meu controle de acesso, agora eu quero controlar uma porta de uma academia do condomínio. Então eu acrescentei mais um módulo porta no meu sistema. Então, vamos lá. Campo obrigatório nome, né? Academia. Tenho que habilitar, né, essa porta. Aqui é o endereço decimal da minha RS485, né? A configuração do endereço via chave DIP. Então a minha configuração do endereço é no padrão binário, só que eu configuro o endereço decimal, tá? Então, um exemplo, meu endereço decimal, vamos usar esse valor que já está aqui, é o endereço 5. O relé do meu módulo porta, ele vai funcionar no modo pulso, ok. O pulso desse relé vai ser de 2000 milissegundos, né, equivalente a 2 segundos, e ele vai dar apenas um pulso, tá? Então ele vai, caso de uso de eletroímã, ele vai liberar esse eletroímã por 2 segundos. Configuração avançada. Eu quero monitorar essa porta se ela sofrer aqui um arrombamento. Então vou ativar o alarme de porta aberta. Eu vou dizer o tempo máximo que essa porta pode ficar aberta. Então 120 segundos, tá? 2 minutos, vamos dizer assim. Quanto tempo esse alarme pode funcionar, tá? Quanto tempo esse alarme vai ficar tocando? Vai ficar tocando também 2 minutos. Esse alarme funciona 24 horas ou ele obedece um calendário, tá? Então eu tenho que dizer também se ele obedece um calendário ou ele é 24 horas. Dias da semana que o alarme vai funcionar, tá? E retardo de fechamento do sensor. Eu posso... Acontece, portas com mola principalmente, na porta vem, fecha, só que a mola, dependendo da temperatura, a gente sabe que ela pode alterar a pressão, né? Se ela foi regulada no inverno, digamos, no verão, né, o óleo fica um pouco mais aquecido, ele muda a pressão da porta, ou vice-versa, né? Ela aproximou, bateu, voltou e bateu de novo. Se eu não colocar esse tempo, nesse bater e voltar, ela vai me gerar um alarme de porta aberta, que é um alarme falso, né? Um alarme indevido. Então eu coloco um retardo nesse fechamento para que, se acontecer da porta bater, voltar e aí sim se acomodar na sua posição, que eu não tenha um evento indevido, tá? Aqui eu também digo se eu quero que esse módulo porta obedeça aquele pânico de 2000 milissegundos que a gente viu anteriormente, tá? No exemplo aqui de utilizar também a antena UHF, eu posso colocar um filtro e um atraso de leitura, tá? Que antena UHF, quando o veículo, se por acontecer uma situação que o veículo precisou parar na região da antena, ele vai ficar gerando evento e sobre evento a cada segundo, menos de um segundo, a antena gera uma leitura. Então ele vai poluir demais o meu log de eventos, então eu posso colocar atrasos, né? O veículo entrou na área de detecção, passou no laço indutivo, passou no meu sensor, né? A forma que for escolhida de gatilho da antena, eu não preciso gerar eventos subsequentes, eu gero um retardo, um atraso de leitura. Ele vai ler uma vez, segura 3 segundos, lê de novo e assim sucessivamente.
Aqui é um código universal de identificação, né? Ele é utilizado nas integrações para a API e ele é gerado automaticamente quando a gente salva aqui as configurações. Se porventura eu integrar também o meu módulo acesso em um sistema de monitoramento de alarme, como um Moni, Sigma, tá? Para quem é da área de alarmes vai entender melhor. Setor, né? Setor é igual a zona, né? Na central de alarme a gente conhece por zona. Alguns fabricantes chamam de zona, outros chamam de setor. Então, o sensor da minha porta, do meu módulo porta, ele pode ser vinculado também numa zona de alarme, tá? Vamos dizer que ele é o módulo porta 5, ele é a zona 5. E em caso de violação, eu posso transmitir um evento para o sistema de monitoramento de alarme de uma violação na porta na zona 5, no setor 5. Aviso sonoro de porta violada é aqui no sistema, tá? Eu posso soar um alarme sonoro de porta aberta ou como alarme mesmo, tá? Esse sensor funciona no modo alarme, também é possível. E essa última opçãozinha de marcar é para incluir esse módulo porta nos atalhos de abertura lá no monitoramento da portaria, tá? Que esse módulo porta ele pode ser visível para ser feito um acionamento manual via portaria ou não. Ela é uma porta restrita, que ela só é aberta via credencial mesmo, via tag. Então eu removo aqui da interface de abertura, né? Por padrão ele vem habilitado, se eu salvar ela vai aparecer lá na frente, ok? Então, configurações dos acessos se resume a isso. Vou mudar alguns parâmetros. Se for um receptor RF, mesma coisa, endereço decimal do receptor RF. Posso inserir aqui um atraso de leitura do controle remoto, né? Se o morador segurar, se o usuário segurar o botão pressionado, que ele não repita acionamentos, que ele tem um retardo. E o receptor RF ele enxerga os 4 botões, porém eu digo se esse botão vai ser habilitado ou não neste RF, né? Ele vai atender apenas a um portão, beleza, só um portão. Ele vai atender a 2 portões, eu habilito 2 portões e assim por diante. Saídas relé funcionais, quer dizer, em um único botão eu poderia abater mais de um relé, é possível. Poderia bater os 4 relés através de um botão, é possível, né? Conforme a sua necessidade. Esse botão aqui ele é só de saída, ok? Eu vou definir um sentido, posso atribuir sentido no meu botão. Tem um botão que é automaticamente de entrada, mas esse botão aqui ele é só de saída. Visualiza configurações avançadas, mesma situação do módulo porta, que é o monitoramento do sensor de porta, tá? Das minhas saídas, e é individual, como tem 4 saídas relé, os 4 botões de controle, 4 sensores, são individuais as configurações, ok? Se fosse um caso de catraca, então aqui mesma coisa, o nome da catraca, a habilitação dela, o endereço do módulo catraca, o modo de trabalho dos relés, né? E configuração avançada, né? Leitor único, aceita pânico, né? O setor do sensor, né? Forçou a catraca, eu quero monitorar através de um setor, consigo também, tá? Feitas as configurações dos acessos, eu sou obrigado, né? Sugiro a criação primeiro do grupo para fazer o usuário por último, porque dentro do usuário a gente vai precisar inserir ele em um grupo. Então, de antemão a gente prepara os grupos para depois partir para o cadastramento de usuários, tá? Qual é a lógica do grupo? O grupo, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um grupo de serviço, tá?
Aí tem uma data de validade, tá? Uma data que ele começa a funcionar e um horário. Se é um grupo, eu sou um prestador de serviço, enquanto eu tiver contrato nesse condomínio eu vou estar lá, ok. Então a data de início não é muito especificada, né? A data de término, né? Por exemplo, a gente coloca aqui um intervalo bem longo de validade, tá? Aqui está 100 anos de validade, mas ele só funciona no horário comercial, tá? Então eu só posso, o usuário que estiver dentro do grupo serviço, ele só tem acesso a partir das 8 da manhã e no máximo às 17h30. Depois ele só sai, ele não entra mais, tá? Dias da semana que ele vai funcionar, certo? E aqui descrição breve, apenas para tá? Apenas para orientação de alguém que não esteja a par aqui da configuração. E aqui acessos disponíveis, as portas que eu tenho disponível no sistema, né? Bom, aqui foram renomeadas, tá? Porta nativa 1, porta nativa 2, elas foram renomeadas. Porta nativa 3 e 4, né? Então são as portas do módulo acesso. O nome que foi dado aqui para um módulo porta que está no mantendo UHF, tá? Esse aqui foi o nome atribuído a outro módulo porta que está com um leitor de tag, né? Que a gente viu nos vídeos anteriores. E aqui o nome que foi dado ao nosso receptor RF do controle remoto, tá? Então, o prestador de serviço, né? Temos aqui um exemplo, uma torre, né? Garagens, a rua com tag. Então, este prestador de serviço ele só tem acesso à porta da rua. Dentro do condomínio ele vai precisar estar acompanhado para poder acessar as demais regiões, né? Então, ele só entra na porta da rua, tá? Adicionamos, tá? Grupo criado com sucesso. Então, após criado o nosso grupo e atribuído um acesso dentro do grupo, né, uma porta, esse grupo acessa essas portas, tá? Feito isso, então a gente tem condições de vir aqui no usuário e efetuar o cadastro, tá? Então, nome de usuário é o Pedro, tá? Ficou tudo maiúsculo aqui. Tá? O usuário é o Pedro. Ele é habilitado. Dados pessoais, tá? Não são campos obrigatórios, é conforme o desejo do cliente de preencher esses dados ou não. Uma foto do Pedro, tá? Pode ser da webcam aqui do computador, tá? Fazer uma captura aqui da webcam mesmo, tá? Tá aqui o Pedro. Poderia ser via leitor facial, que a gente vai entrar em detalhe separadamente, tá? Poderia ser também uma foto do arquivo, né? Ele me mandou uma foto pelo WhatsApp, eu faço download no computador, pego a foto e coloco aqui também. Perfeito? Então, o que eu preciso atribuir no usuário? Primeiramente, uma credencial, né? Credencial é o tag, o adesivo veicular, o controle remoto, tudo isso é credencial, né? Tudo é visto como credencial. Tá aqui o controle remoto, tá? Vou aproveitar que esse controle já está cadastrado. Então, se fosse o caso de um controle remoto, se bem que eu estou dando exemplo de um prestador de serviço, ele não tem controle remoto, então ele vai possuir um tag, tá? Tag. Como eu capturo o tag? Se na minha instalação eu estou próximo a um leitor de uma porta, eu posso solicitar a detecção
o tag que eu passar nesse leitor, eu solicito a detecção e imediatamente eu passo o tag, eu solicito, entrego o tag para o Pedro, Pedro, segura aí, Pedro. Você clica no detectar, pede lá, ô Pedro, passa o leitor. Passa o tag no leitor aí agora. Quando ele passar o tag, vai vir aqui o código, tá? Do tag que ele passou. Vou dar um exemplo aqui de número, tá? Não vai ser isso, mas vamos dar esse exemplo aqui. E a gente vai incluir o tag do Pedro. Perfeito? Ah, mas o leitor é longe, aqui a administração não tem nenhuma porta próxima, né? Então, existe um acessório, né? Ou, um outro exemplo, a administradora do condomínio, a administradora da segurança é em uma outra empresa, num prédio separado, em outro endereço. Eu passei lá primeiro para depois ir até o local. Então, como o acesso ao software ele é web, dando um exemplo, se você tiver uma condição de colocar um IP fixo na operadora do cliente, solicitar um IP fixo, fizer um mapeamento de porta, né, a liberação da porta, você tem esse acesso aqui de onde você estiver. Você tendo internet, porta mapeada, um IP fixo, você entra nesse sistema, nessas janelas de configuração de qualquer lugar. Então, se eu não estou no mesmo ambiente, tem aqui um acessório, tá? Que é um cadastrador USB. Como é que ele funciona? Alimentação, né, 12 volts. Pego um leitor desses de porta, né, e ligo aqui na Wiegand, tá? Ah, por que tem dois leitores? Né? Vamos dizer, eu sou de uma administradora, eu sou de uma portaria virtual e eu tenho condomínios que optaram por pagar um pouco mais caro e ter o tag MyFair, e tem locais que quiseram economizar e utilizam o padrão 125 kHz, né? RFID. Então posso ter um leitor de cada tipo conectado aqui, tá? E ele também tem RF integrado, então eu também cadastro o controle remoto, tá? A partir daqui. Ah, mas isso tem que ir ligado em algum lugar? Somente na USB do meu computador, né? Vem um USB aqui macho, né? Liga aqui, liga no PC e a gente consegue cadastrar o tag ou o controle remoto, né? De que maneira? Simplesmente onde o cursor estiver, onde o cursor do Windows estiver posicionado, ele vai jogar o código, né? Então nesse caso eu sou obrigado a posicionar o cursor, né, piscando aqui no campo do código, passo o tag no leitor que está conectado aqui no cadastrador e o cadastrador via USB aqui no computador, e eu consigo capturar o código do tag e fazer a inclusão dentro do meu sistema. Tem leitores que tem configuração, tá, de Wiegand 26 para 34, né? Então tem que ser feito, tem que ter esse cuidado do tipo de padrão que está instalado lá, porque isso pode nos dar diferença de valor lido no tag, ok? Isso é uma observação que o técnico vai ter em mãos aí no momento da configuração. Correto? Após incluída uma credencial, eu preciso obrigatoriamente, né, para funcionar, eu tenho que informar a que grupo este usuário pertence, né? Então nós batizamos esse usuário aqui de Pedro. Então o Pedro é um prestador de serviço. Então a gente inclui aqui um grupo serviço, né? O grupo que a gente acabou de criar para este usuário. E dentro do grupo tem apenas a porta que ele pode acessar vinculado, tá? Local, tá? Local seria aqui informações sobre morador, né? Se pertence a um apartamento, bloco, andar, box de garagem, né? Se há uma informação complementar relevante, a gente inclui aqui. E
remetendo também mais ao morador, a não ser que o prestador de serviço possa acessar com o veículo dele. Você já deixa pré-inserido aqui modelo, marca, placa, cor e observações, né, do veículo, para que isso apareça depois lá no painel de monitoramento, né, que este usuário está chegando com esse veículo. Aí o vigia que está atento aos acessos, ele vê, opa, não está entrando com esse carro, então ele pode ir lá e solicitar informações. O senhor trocou de carro, tudo mais? Não, né? Só para fins de saber se realmente é essa pessoa que está acessando, né? Então isso aqui é a título de complementar as informações a fins de garantir a segurança, né? Que primeiro de tudo, né, a base desse sistema aqui principalmente leva em consideração a segurança, né? Tudo que a gente vê aqui, a gente cai sempre no mesmo lugar, que é a segurança, né? Segurança em primeiro lugar. Impressões digitais, né? Então nós possuímos aqui integrações com equipamentos de terceiros, né, via uma API TCP/IP, né? Então podemos incluir aqui impressões digitais, né, faces, né? Aqui a gente já, simples fato de chamar uma coleta de foto através de um leitor facial, eu já cadastro uma face dentro do meu equipamento de reconhecimento facial, né? Isso aqui é muito bacana, tá? Informação avançada é a ID universal aqui utilizada para integração com outros sistemas. Também é um número que a gente a princípio não informa, né, porque ele é gerado automaticamente, né? A gente vai ver um exemplo aqui, ó, vamos dar uma listagem, ó, ele gera esse número, né, uma chave, né, praticamente individual, né, e aleatória para cada usuário cadastrado. Isso aqui numa integração com um software de terceiro, né, ele não transmite o nome da pessoa, tudo, mas ele transmite essa chave, né? Então é uma forma de criptografar aí as informações. Muito bem, acho que está visto aí a parte inicial, né? Configurações de rede, configuração de acessos, configuração de grupo de acesso e o meu cadastro de usuários, tá? Entrando num detalhamento mais profundo, eu preciso colocar leitores em uma clausura, né? E automaticamente a clausura ela é feita para fazer o intertravamento, né? Para trancar a porta que dá acesso à rua em relação à porta que dá acesso à parte interna, né? Então, se a porta da rua estiver aberta, a porta que dá acesso à área interna ela não abre enquanto a rua não fechar. Existem sistemas que nós precisamos comprar um hardware, comprar um equipamento, que ele é um chaveador de relé e sensores, né? Algo simples, que só interrompe alimentações de fechadura, né? E acaba se tornando mais uma coisa para mim instalar. Então, se eu instalei o meu módulo porta, por exemplo, né? E fiz a conexão do meu sensor, tá? Simples fato de ligar o sensor, não preciso configurar alarme de porta aberta nem nada, só instalei o meu sensor, eu posso de imediato vir aqui cadastrar um intertravamento, tá? Habilitada, né? Posso colocar aqui clausura da guarita, tá? E vamos dar um exemplo aqui que é entre o leitor da rua TAG e a porta nativa 4, esse intertravamento. E adiciono. Pronto. Está funcionando o meu intertravamento com meia dúzia de cliques aqui, vamos dizer assim, a gente tem um intertravamento operando. Eu quero intertravar todas as portas. Beleza, posso intertravar todas as portas se eu quiser. Tá certo?
quiser acrescentar aqui todas as portas, é uma segurança máxima, é uma casa da moeda. Ok, todas as portas intertravadas, qualquer uma que for aberta, nenhuma mais vai abrir, certo? Então, pequeno exemplo aqui do intertravamento, configuração. Bem, painel de portaria, né, o monitoramento dos acessos, né, como que foi feito esse acesso, aqui a informação do usuário, né, de unidade, né, apartamento 101, torre A, ele tem o box 231, o veículo dele é esse aqui, né, foto, caso houvesse, né, aqui também, ó, aconteceu aqui a informação, né, eu posso parar o mouse aqui, vejo o resto do detalhe que foi data e hora e o sentido, né, se foi entrando ou saindo. Então, o último acesso ele é apresentado em tamanho maior e os 4 anteriores a este ficam um pouco menores aqui. Aqui embaixo tem os atalhos, tá? Então, aqui é a operação do porteiro, né? Por algum motivo aqui o Matheus, ele esqueceu a tag dele, perdeu a carteira e precisa entrar em casa. Então, ele vai entrar pela porta da rua tag, sentido entrada, ele vai nesse apartamento aqui, né? E o operador, né, ele também poderia incluir aqui mais uma informação, né? Perdeu o tag, tá? E vai solicitar aqui o acionamento, ok? Entrou aqui embaixo, últimas liberações. As liberações manuais, elas ficam listadas diferentes, tá? Em onde que eu vejo os eventos de uma maneira geral, né? Temos aqui um atalho muito bacana que é o log, tá? Log de eventos do sistema, né? Então tá aqui, ó. Teve até aqui uma falha, ó. Por mais que o porteiro tentou liberar o Matheus a entrar nessa porta, ele não tem nível de acesso, ele não tem permissão para entrar na porta que o porteiro queria autorizar ele. Então, como é importante a atribuição correta ali aos grupos de usuário, né? Então, aqui fica o log de todo o sistema, de tudo, tá? E ele é em tempo real. Vou aumentar aqui, ó, a lista. Olha aqui o evento do alarme de incêndio, os comandos de automação, solicitado travar, destravar a porta. Então tem aqui bastante informação no log e ele é bem completo mesmo, tá? Então, preciso ficar navegando aqui? Não, posso fazer uma busca. Eu quero pegar um dado aqui de uma pessoa em específica, ó. Ele me listou aqui os dados da pessoa que eu preciso, né? Então, o log ele é um campo de consultas rápidas. Eu preciso formalizar um relatório. Então, tá, eu posso vir aqui no relatório de acesso, tá? Posso definir um período de início e fim, né? E aqui então eu digo, eu faço um relatório por eventos pela porta-rua. Quero ver um relatório das portas da rua. Vem aqui no PDF. Ele já fez o download aqui para nós. Então tá aqui os relatórios da porta da rua da data de hoje, tá? Como eu não escolhi data lá no sistema, então ele vai me trazer a data de hoje. Certo? Então é bem tranquilo aqui a geração de relatórios, muito fácil, né? Quero ver aqui, eu quero um relatório das falhas. Opa! Vou colocar aqui o usuário.
importante. Ó, relatório aqui do usuário Matheus. Eu quero um relatório de falhas. Então eu filtro aqui o meu relatório da maneira que eu achar melhor, da maneira que for mais conveniente, tá? Não é um sistema travado igual alguns, né? Que a gente só tem aquele modelo de relatório, né? Não, que a gente combina valores da maneira que for necessário. Pode ser exportado em PDF, pode ser exportado em XLS, né? Em Excel. Ainda em relatórios, posso fazer um relatório dos alertas, né? Destes alertas aqui, tá? Que solução foi dada para esse alerta, né? Um resumo aqui, ó, né? O operador, né? Que seria os usuários que portaria, né? O operador Bravas é o usuário administrador, o usuário original do sistema, a condição, o que foi anotado, né? Que ação que foi tomada, tá? Aqui é para confrontar, ó, teve outros alertas encerrados e são pendentes, na verdade, eles estão pendentes sem tratamento. Então isso aqui é uma maneira de monitorar o trabalho do operador, né? Pô, você tem eventos aqui que você não tratou, por quê? O que aconteceu? Então tem essa facilidade, tá? Tem também aqui relatório de eventos do sistema em questão. Tudo que aconteceu de eventos. Relatório em cima do log, né? Se eu estou usando o anti-passback, eu posso ter aqui uma lista dos usuários presentes, quem está dentro do ambiente, né? Para correr atrás, solicitar, tem que ir embora, não dá para ficar aí, né? E no outro dia confrontar, saiu na carona, o que aconteceu? Que você entrou e não saiu, né? Então tem isso também. E registros do operador também tem, tá? Registro de operador vai ficar relacionado aqui, tá? Registro do operador do sistema. O operador, eu quero registrar aqui uma falha do sistema. Portão da garagem travou, tá? Portão da garagem travou. Ó, que legal, já entrou aqui, ó, nos registros do operador. Como a plataforma ela permite múltiplos usuários, né? Eu tenho em um login, em uma máquina, o porteiro lá no seu painel de monitoramento, fazendo os registros necessários. Em outra máquina, outro login, eu tenho a administração, e a administração está cuidando aqui da administração do sistema e pode estar acompanhando também. Isso aqui é um meio de comunicação interna, um meio de registrar as informações, certo? Então, posso fazer aqui registro de usuário também, né? Este usuário aqui, né? Reportou extravio de documento, né? Ele perdeu o documento aqui no condomínio, né? Então isso aí também é um meio de registro, é o livro de registro, uma maneira digital, né? E que a gente volta ao monitoramento, né? Tem aqui os operadores, posso cadastrar aqui um novo operador. Perfil dele, ele é um visualizador, tá? Ele é aqui o Paulo turno. O Paulo, né? A gente sabe que o Paulo ele é um operador do turno da noite, né? Crio lá a senha dele e tudo mais.
e ele vai ter aqui o menu encolhido, tá? Ele não vai ter todas essas opções, ele vai ter opções mínimas de cadastrar o usuário, consulta a relatórios e painel de monitoramento, tá? Ele vai ter uma visão resumida. Um operador, ele pode ter acesso a um pouquinho mais de informações, né? E um usuário que ele é administrador, ele tem a mesma visão desses menus aqui, né? Ação total sobre o sistema. Ok? Então, seria este um overview aqui geral do sistema.